que foi o plano, né, e informes com autoridades na linha sucessiva da presidência da República, que é o presidente da Câmara. Isso já é uma postura do PCC indo para uma questão de confronto direto, de ataque terrorista ao poder do Estado. Poder constituído. Poder Ao constituído. Estado Federal Brasileiro, com certeza. Então, é esse momento que o Brasil, que essas autoridades, elas não têm mais o direito de negligenciar. É mais ou menos isso que está acontecendo? É exatamente isso, né? Infelizmente chegou nesse ponto. Mas também, felizmente para nós descobrimos isso, né? Nós descobrimos, levamos, eu mesmo, como disse aqui, levei pessoalmente ao presidente do Senado, ao Pacheco, um relatório de inteligência com um plano, inclusive, né, de levantamento da vida dele. Levei isso também, né, com relação ao Lira, né? Já tínhamos isso aqui relativos a outras autoridades, e isso tudo é por quê? Porque a gente está tratando hoje de uma organização criminosa mafiosa, que age como uma máfia, e ela tem natureza terrorista, né? O PCC não quer tomar o Estado para si, mas ele quer subjugar o Estado, ele quer enfraquecer o Estado, ele quer ridicularizar o Estado, é isso que ele quer. E aí o popular vai falar assim, pô, o político não está preocupado porque não chega nele, né? Assim como... Chegou. Exatamente. Chegou, né? Porque em vários países esse movimento fica forte quando a organização criminosa quer virar partido político e assumir o poder como um todo. Aconteceu na Itália. E aqui no Brasil a gente não via esse movimento. Assim, o popular vai dizer também, o PCC está dentro de vários partidos políticos e junto está dentro com de câmaras de vereadores, já está financiando campanha de prefeito e assim vai aumentando o seu poder. Pois é, nesse ponto, está só nesse nível ainda, nesse nível do ente municipal, que momento que o PCC começou a entrar dentro das instituições públicas? Porque, por exemplo, tem várias investigações que apontam formação de juízes, de advogados, delegados. Já teve, como é que é isso? Já teve, mas assim, como eu disse, a gente tem que pensar com a cabeça do criminoso. O criminoso não é burro, né? Se você conseguir formar um estudante de direito e fazer esse estudante passar nos concursos aí, talvez mais difíceis do país, para a magistratura, para o Ministério Público, um indivíduo. E ainda assim você não vai ter a garantia de que ele vai estar num posto-chave que vai servir ao PCC. Então o que é melhor fazer? O que eles fizeram na Itália, o que eles fizeram no México, o que fizeram na Colômbia, corromper. É muito melhor eu corromper um cara que já está lá dentro do que eu apostar na loteria de que eu vou financiar alguém para estudar direito, para passar num concurso, para ser um delegado, para ser um policial penal, para ele abrir... Se você pegar um policial penal em Brasília, ele sozinho não consegue soltar o Marcola, por mais que ele esteja cooptado. Não. Inclusive na fuga lá em Mossoró, muita gente falava, pô, teve alguém, mas dois só não consegue. Você sabe muito bem como é que funciona os protocolos aí de segurança. Foi feito para isso, né? É um conjunto de ações que dependem de vários atores, né? Ou você corrompe todo mundo ou você não corrompe. Então já houve uma época em que eu mesmo vi o PCC ser procurado por criminosos, ou por gente ligada a criminoso de rua, ligado a políticos corruptos, para pedir para financiar campanha para deputado, por exemplo, federal. O Marcola disse o seguinte: por que eu vou financiar uma campanha para deputado, o PCC, e eu vou ter um deputado no meio de 513? Ele brinca que ele fala, desculpe, né, essa palavra dele, né, um ladrão no meio de 500. Não é isso, na verdade é uma metáfora. Um deputado, 2 deputados, 10 deputados não vão mudar absolutamente nada para o PCC. Ele vai ser lá um anão no Congresso, ok? Então, o que o PCC está atrás? De negócio, de dinheiro. Isso aí ele consegue aonde? Nos municípios. E aí é mais fácil você não precisa eleger o criminoso vereador, mas você pode ter um vereador que foi eleito com o dinheiro do criminoso.
né? E que vai atender aos interesses do criminoso. Quando ele quer construir um motel, por exemplo, no Nordeste, um resort numa área de proteção ambiental, mas que precisa de uma liberação local, municipal, por exemplo, e ele consegue. Eu sei de casos assim. Então, é aí que ele vai ganhar dinheiro. E é aí que ele quer negócio. O PCC nunca quis ser um partido político, não tem nenhuma ideologia, né? Porque, no fundo, o partido político foi criado não é para corrupção. Foi criado porque ele defende algum tipo de gestão dentro da democracia que, na ótica daquele partido, é melhor para aquele país. Pelo menos deveria ser assim. E o PCC nunca quis isso. O PCC quer ganhar dinheiro. Ele não quer governar. Agora, se ele precisar corromper para ganhar dinheiro, ele vai fazer. Ele não vai formar o governador. Não digo o governador aqui do estado, não. O governante de plantão, qualquer um. O vereador. Hoje está no nível de Câmara Municipal, não que tem integrantes, não estou acusando isso, mas que há financiamento de campanha de criminosos ou de gente ligada ao PCC. Isso aí é só se a gente for tapar o sol com a peneira. Isso existe já. Não só aqui, por exemplo, no Nordeste, é uma influência muito grande do Alejandro, do Marcolinha. Por que a operação saiu do Nordeste para prender a mulher dele aqui? Porque ela é do Nordeste. Ela é lá da região se eu não me engano, do Ceará, eu não sei de onde ali, da região do Nordeste, né? Então, é lá que eles estão com negócios, empreendimentos, hotéis, etc., lavando dinheiro. Sim, e faz sentido essa operação do contrato municipal com as empresas de ônibus corrobora isso, né? E eu estava falando o que o popular pensa, né? E é essa questão, o político não está nem aí, o político grande lá, ele não usa serviço público, ele não está preocupado com a população. Quando o PCC faz um ataque, quem morre é o policial, é o agente penal lá atrás, né? Então, assim, só que eu dei destaque para esse plano, para o Pacheco, que é o atual presidente do Senado, e o Lira, atual presidente da Câmara, então coloca o Estado num outro nível de alerta, né? Isso é um erro estratégico do PCC ou é um caminho natural das máfias? Eles ficam sem saída? O erro estratégico do PCC ocorreu nos ataques de maio de 2006. Isso nunca mais vai acontecer. Esqueçam, não vai ter mais maio de 2006. Por quê? Porque eles perderam a guerra. Veja o número de agentes de segurança que morreram e o número de criminosos. Mais de 500 no total. Perderam armamento, perderam dinheiro com tráfico, perderam porque as polícias, pelo menos naquela época, se uniram, e o Ministério Público também, para combater o mal comum, né? E chegaram à seguinte conclusão: nós perdemos, se é que nunca tivemos, mais o apoio da população carente. Porque à medida que você queima ônibus, é o que você falou, quem anda de ônibus não é o figurão. Quem vai andar de ônibus é o sujeito que mora na periferia, na comunidade. Então, se eles queriam atingir lá o governador, o deputado, eles não atingiram. Sim. Eles atingiram a própria comunidade que eles querem, de certa maneira, que dê uma proteção, porque é lá que eles fazem o tráfico de entorpecentes, né? Por quê? Porque o rico vai lá na favela comprar droga, né? Ele não vai comprar droga lá, por exemplo, na Zona Sul, onde ele mora. Ele vai lá onde mora aquele trabalhador, né, na comunidade carente, comprar droga, porque é lá que eles escondem a droga e vendem. Então, 2006, Glauber, na minha concepção, não vai acontecer mais. Mas é pior. O PCC aprendeu com os erros. Então, o que acontece hoje são esses atentados covardes, como esses que eu já mencionei: morte do Machado Dias, a morte da Melissa, a morte do Henry, né? A morte do outro colega aí, do Belarmino, na covardia, né? Sem que eles tivessem uma mínima possibilidade. Só que o efeito disso é devastador, você sabe disso. Quando você mata um policial penal federal, primeiro, por exemplo, todo mundo falou: ninguém nunca matou um policial penal federal. Vocês, poxa, aqui a gente está protegido. E vocês não estão protegidos mais. Verdade. E eu falava: ninguém nunca vai matar um promotor ou um juiz. Mataram o Machado Dias, eu não estou protegido mais. Então eles não têm limites. Aí quando o cara verifica
que eles têm um plano, por exemplo, ou podem ter um plano para matar o presidente da Câmara ou do Senado, um senador da República como o Moro, aí a gente começa a achar que a gente está tratando de terrorismo mesmo. É porque eles estão dobrando as cartas, né? Porque, assim, a morte dos agentes saiu caro também para eles. Sim. E eles não pararam. Agora, quando o senhor diz que o erro estratégico foi em 2006, porque teve muito prejuízo financeiro, muito prejuízo de soldado. Morrer 500 caras é relevante, né? Então, assim, então isso eles não vão fazer mais na sua leitura. Quando você falar que a morte saiu caro, saiu, mas o medo se instalou, não em todos, mas em muitos colegas. Depois da morte do Machado Dias, a morte do Machado Dias, ela reverbera até hoje. É muito difícil achar promotores e juízes que queiram trabalhar na área de crime organizado. E essa é uma verdade. É muito difícil você achar promotores e juízes que colaboram com a polícia quando se trata de PCC. E muito disso é por medo. E vou ser muito franco para você. O sujeito tem medo. Eu tenho medo de morrer. Eu acredito que você também tenha. Sim. Né? Ninguém aqui é super-herói. Aliás, eu só estou vivo porque eu tenho medo. O medo me faz produzir a adrenalina, me faz raciocinar. Como eu disse, eu não nasci para ser caça, eu sou caçador. Então, o que eu diria para você é o seguinte, por que o terrorismo ele tem um efeito ainda hoje no mundo? Porque todo mundo, o que é o ato de terrorismo? É você causar um terror indiscriminado numa categoria toda. Quando você atinge um policial penal federal que se achava protegido por essa áurea da carreira, lá em Cascavel, o cara que está em Mossoró fala, pô, eu também posso ser morto aqui. O cara que está em Campo Grande vai falar mesmo, o cara que está em Brasília vai falar a mesma coisa. Exatamente. Não é que ele é covarde, mas em algum momento, em algum lugar, vai haver um relaxamento, porque, pô, eu sozinho não vou enfrentar esses caras. O cara que enfrentou morreu. Então eu vou aqui só cumprir o meu papel. Isso aconteceu em São Paulo. Isso acontece na Justiça e no Ministério Público. Então o que eu falo, uma morte do Machado que foi em 2003, ela reverbera até hoje. Isso é o terrorismo. É você causar um terror indiscriminado e fazer com que, de alguma maneira, vai haver um relaxamento de regras. Então nesse aspecto foi favorável a eles. Agora, 2006, não. Foi um ataque que atingiu apenas a população e só piorou a situação deles. Né? Claro, quando você mata um agente penal federal, vai haver um recrudescimento num primeiro momento, né, por parte de todos, mas no segundo momento, quando as pessoas percebem que podem estar sozinhos ou acham que estão sozinhas, já teve cara que fala para mim, poxa, mas o senhor fala porque o senhor tem toda essa proteção atrás de si, eu não tenho. Eu falei, cara, eu tô lutando por você. Eu tô me expondo por você. E se você pensar dessa maneira, é o que eles querem. Exato. Né? É que eles querem que você se acovarde, que você não cumpra os protocolos de segurança. Não pode existir uma rebelião e nem uma fuga se forem cumpridos todos os protocolos de segurança. Desculpe. Isso. Não pode. Não tem como. Se todo mundo seguir o que tem que fazer, não vai ter nem fuga, nem rebelião, nem morte. E o Mossoró é prova disso. Né? Agora, se o policial se sente acovardado não no sentido de que ele é covarde, não. Mas olha só, por que eu vou me expor? O colega que se expôs aí, que foi um pouco mais rigoroso, morreu. Eu não vou, eu tenho família. Acho que isso é natural do ser humano. E aí é o terror. Eu não estou criticando o policial, não, nem o promotor, nem o juiz que tem medo, eu também tenho medo. Eu estou dizendo que isso é o terrorismo. Né? Então, lá na Espanha, quando você explode uma estação de trem, todo mundo que for pegar trem ali, em algum momento ele vai ter medo. Se achar uma mochila que alguém esqueceu, cara, é o terror. Ele muda a funcionalidade, seria mais ou menos isso. Com certeza. E eles sabem disso, esse é o objetivo. Até inconscientemente ele muda. E esse é o objetivo. O objetivo é causar um terror indiscriminado a um grupo de pessoas ou de população. E outros não vão temer ter força na caneta ali na hora da decisão. Com certeza. O magistrado, o promotor. Com certeza. Aí vai usar um monte de garantismo, de um monte de saída jurídica para indeferir um pedido. Não estou falando do judiciário, não. Estou falando do Ministério Público também, inclusive da polícia.
Eu tenho delegados, amigos, falam, pô, quando tem operação contra o PCC é difícil eu reunir colegas, né, para ir para operação. Não é que não, porque o cara é polícia, todo mundo vai. Não é não. Você sabe disso, Glauber, tem qualquer classe que é o cara sem novidade, né? É o profissional, aqui é sem novidade, ou seja, vamos deixar do jeito que tá, que não vai acontecer nada. Plantão sem A novidade. existência dele é assim.